aí pessoal, aqui é o professor de Física Fernando Trevisol e vamos à aula sobre campo elétrico. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar esse vídeo para vocês. Nesta demonstração, usaremos um gerador de Van der Graaf e um pequeno círculo feito de papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Este pequeno círculo está ligado a um canudinho por um fio bem fino, que é desfiado de uma meia de seda, que é um bom isolante elétrico. Acionamos então o gerador Van der Graaf, que funciona com uma manivela. Quando a giramos, ela eletriza a esfera metálica da parte superior do gerador. Ao aproximarmos o papel alumínio da esfera metálica eletrizada, ele se eletriza por contato e fica carregado com cargas estáticas de mesmo sinal da esfera. Por isso, ele passa a ser repelido pela esfera do gerador. Por meio deste pêndulo, podemos visualizar um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre o círculo de alumínio, repelindo-o. Este campo invisível é chamado de campo elétrico e surge na presença de corpos eletrizados. O campo elétrico também pode ser chamado de um campo de forças, pois ele aplica uma determinada força sobre uma carga de prova imersa neste campo. O módulo da força aplicada sobre esta carga é o produto do campo elétrico e do valor desta carga. Podemos notar também que o campo elétrico diminui com o aumento da distância, ou seja, quanto menor a distância da carga, maior o campo elétrico e, consequentemente, maior a força atuando sobre ela. Pessoal, o que a gente pode dizer que é campo elétrico? De uma forma muito compacta, a gente pode dizer o seguinte: campo elétrico é um campo de força elétrica gerada na vizinhança de corpos carregados eletricamente. Como assim? Tá, vamos imaginar uma conhecida nossa, a Terra. A Terra, em todo ao seu redor, em toda a sua vizinhança, tem uma força que puxa tudo que tem massa para o centro dela. Essa força nós chamamos de força gravitacional. Então, aqui, em todo o entorno da Terra tem essa força gravitacional. Não precisa ter uma massa para a gente ver que existe essa força. Não precisa ter alguém caindo ou alguma massa caindo para a gente entender que existe essa força gravitacional. A gente sabe que essa força está ali, está criando um campo ali naquela vizinhança. E nós chamamos esse campo da força gravitacional de campo gravitacional. E isso ocorre da mesma forma com as cargas elétricas, da mesma forma com os corpos carregados eletricamente. Só que tem apenas uma diferença entre o campo gravitacional e o campo elétrico. O campo gravitacional apenas tem força de atração, enquanto o campo elétrico tem força de atração e repulsão. Essa é a diferença dos dois. Beleza? Seguindo. Tá, então a gente acabou de ver que na vizinhança de um corpo existe uma força elétrica desse corpo carregado, existe um campo elétrico na vizinhança desse corpo. Tá? E então o que ocorre? Então, por exemplo, essa partícula aqui, Q maiúsculo, é uma partícula que está gerando um campo em toda a sua vizinhança. Se ela está gerando um campo elétrico em toda a sua vizinhança, ela gera um campo de força, né? Uma força elétrica. Então, se a gente coloca uma carga aqui, ó, Q minúsculo, um corpo carregado com uma quantidade de carga Q minúsculo nessa região aqui, nesse ponto, esse corpo carregado vai sofrer a ação do campo gerado por Qzão e vai ser atraído caso as duas tenham sinais opostos. Como é que a gente dimensiona, como é que a gente pode dimensionar esse campo elétrico? Com essa equação aqui, galera. Ó. Olha bem, campo elétrico, que é simbolizada por E maiúsculo. Nota que tem uma flechinha em cima do campo elétrico. Por quê? Porque um campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Então, campo elétrico, que é simbolizada por E maiúsculo, é igual a força elétrica sobre uma partícula carregada dividido pela quantidade de carga que tem essa partícula. Tá? E isso faz sentido, porque imagina o seguinte, tá? Temos esse arranjo, tem essa partícula aqui gerando o campo elétrico e tem essa partícula aqui
sofrendo a ação do campo elétrico nessa distância, e sempre nessa distância. Tá? Então, olha só, se a gente aumenta, vamos lembrar da lei de Coulomb, se a gente aumenta 2 vezes a carga, quer dizer que vai aumentar 2 vezes a força. Então, vamos imaginar a princípio o seguinte, ó, que a princípio essa quantidade de carga aqui for 2. Vamos imaginar que for 2. E a força que ela provocou foi de 4 newtons. Tudo bem? 4 newtons. Então, indo pelo raciocínio aqui da equação, vai ser 4 dividido por 2 igual a 2, não é isso? Tá, então, deu um campo elétrico igual a 2. Agora, vamos imaginar assim, vamos dobrar o valor dessa carga Qzinho aqui. Dobrar o valor de Qzinho. Então, se nós dobramos, ela vai ser 4 coulombs. É um exemplo, tá, galera? 4 coulombs. Se nós dobramos o Qzinho, dobre a força. Então, a força vai ser 8 newtons. Não é isso? Vai ser 8 newtons. Ora, 8 dividido por 4 também não é 2? Então, nota, nesse ponto aqui, a essa distância, sempre a essa distância, na medida que vai aumentando o valor da carga Qzinho, se a gente vai dobrando, triplicando, o quantas vezes a gente vai aumentando esse Qzinho, vai aumentar também o número de vezes na força. Ou seja, essa divisão entre força e carga vai ser sempre o mesmo valor se elas tiverem a mesma distância. Ou seja, nesse ponto aqui tem um valor de campo elétrico bem específico sobre essa partícula que sofre a ação da força. Entenderam? Então essa é a equação para a gente calcular o campo elétrico quando é dado para nós o valor da carga que está sofrendo a ação do campo. Então, ó, E maiúsculo, campo elétrico, F é a força elétrica, né, e Qzinho a quantidade de carga. Eu falei aqui, ó, prova. Por que prova? É a carga de prova, porque ela prova a ação do campo. Prova no sentido de degustar, no sentido de sofrer, né, provou aquilo. Né? Por isso chamamos essa carga Qzinho de carga de prova. Já essa carga Qzão, a gente vai ver mais adiante, que nós vamos chamar ela de carga fonte. Por quê? Porque é a partícula que gera o campo elétrico, é a fonte do campo elétrico em torno dessa vizinhança aqui. Beleza? E por isso que o enunciado aqui eu coloquei, claro, campo elétrico, e por isso que aqui no parágrafo aqui eu coloquei cálculo da intensidade do campo elétrico dado pela força elétrica F exercida sobre uma carga de prova Q. Então, para a gente ter esse cálculo aqui, deixa eu apagar tudo aqui. Não, peraí. Então, para a gente obter esse cálculo aqui, o que a gente precisa? Precisa da força F, força elétrica F, e da carga de prova Q, que é o que a equação nos oferece. E por último, e não mais importante, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Próximo slide. Outra maneira de a gente analisar o campo elétrico é dimensionar ele através de uma distância d, de um ponto qualquer, até a carga fonte. Então, a gente tem aqui 3 distâncias distintas. Um ponto P1, ponto P2, ponto P3. Ponto P1 está a uma distância D1, ponto P2 está a uma distância D2 e o ponto P3 está a uma distância D3 da carga fonte. Vamos colocar uma carga aqui bem em cima do ponto P1. Se a gente coloca essa carga e solta ela, ela vai ser repelida, considerando que a carga fonte e a carga de prova têm o mesmo sinal. Né? Pegamos aquela mesma carga, trazemos de volta e colocamos no ponto P2. Ela vai ser repelida com mais força. Trazemos de volta a mesma carga aqui e colocamos no ponto P3, ainda mais próxima à carga fonte. Ela vai ser repelida com ainda mais força. Mais força ainda. O
que isso quer dizer? Quer dizer que, à medida que a gente se aproxima da carga que produz o campo elétrico, esse campo elétrico vai aumentando. Por que a gente sabe disso? Porque a força elétrica vai aumentando. Certo? E como é que a gente pode expressar isso numa equação? Através desta equação aqui. Então, olha só, essa equação, o que ela nos diz? Diz o seguinte, que o campo elétrico ele é igual a constante K vezes a carga que produz o campo elétrico, que gera o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado do ponto no qual nós queremos, no ponto no qual a gente quer dimensionar esse campo. Então, por exemplo, se a gente quer dimensionar o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, quanto que é o campo elétrico nesse ponto aqui? Em torno dessa partícula, né, tem um campo elétrico, tem um campo de força elétrica. A gente quer saber quanto que é esse campo de força, quanto que é nesse ponto. A gente coloca a quantidade de carga da partícula nessa parte da equação. Na distância, a gente coloca a distância d1, vai ficar d1 ao quadrado, e daí faz a matemática da equação e resolve quanto que é o campo elétrico naquele ponto ali. Tá? E veja, aqui nós estamos chamando a carga Q maiúsculo de carga fonte. Por quê? Porque é a carga que produz, que gera o campo elétrico. Outra coisa que a gente deve verificar aqui é o seguinte, que novamente, como ocorreu lá na lei de Coulomb, a gente tem aqui uma função, uma equação, essa aqui é a nossa equação. Essa equação diz o seguinte, que o campo elétrico é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Que tenha essa proporção é igualzinha, essa proporção, tá? Não a equação. Essa proporção entre campo elétrico e distância é igualzinha à proporção dada pela lei de Coulomb. E por conta disso, um gráfico feito do campo elétrico em função da distância, esse gráfico aqui, campo elétrico em função da distância, ele vai dar um gráfico com uma curva hiperbólica, essa curva aqui, ó. Uma curva muito parecida, né, com aquela curva que nós aprendemos lá na força elétrica. Na verdade, o conceito de curva é a mesma, né? Só que nesse caso aqui a curva vai ser um pouquinho mais inclinada, só isso. Né? Um pouquinho mais aguda. Mas o conceito de curva é a mesma. Uma curva hiperbólica é igual àquela que ocorre lá no gráfico da força elétrica em função da distância. Tá? Então, só para a gente recapitular, agora estamos falando da carga fonte, a carga que gera o campo elétrico, e quando nós temos o valor da quantidade de carga da carga fonte e a distância de um ponto qualquer, a gente pode calcular nesse ponto o campo elétrico através dessa equação. Beleza, gente? Seguindo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Considere, tá? Aqui é considere, tá? Erro de digitação. Considere uma partícula eletrizada com carga Qzão igual a 25 microcoulomb e a constante eletrostática, já a nossa conhecida, igual a 9 vezes 10 na 9 Nm² por coulomb quadrado. Determine a intensidade do campo elétrico, ele quer saber a intensidade do campo elétrico gerada pela carga Q num ponto P a uma distância de 1 metro. Bom, perceba o seguinte, que em A, no item A, a gente consegue resolver pela equação que nós acabamos de resolver, de estudar. Então, campo elétrico igual a constante K vezes a quantidade de carga na partícula fonte dividido pela distância ao quadrado entre a distância do ponto até a partícula fonte. Tá? Por que eu botei agora aqui o módulo no campo elétrico? Eu posso botar no começo, como eu fiz aqui, e posso botar no final. Porque ele pede apenas a intensidade. Ó. E lembra, intensidade é a mesma coisa que módulo. Por isso que eu coloquei o campo elétrico, o módulo. O que a gente faz? Faz substituições. No K,
na constante eletrostática, a gente vai colocar o valor dado aqui por K. Na quantidade de carga no corpo fonte, na partícula fonte, a gente vai colocar o valor dado aqui. E na distância, a gente vai colocar esse valor dado aqui, que é 1 metro. Então, vamos substituir. Feita a substituição, o que a gente faz? Primeira coisa, 9 vezes 25, a gente vai ver que vai dar 225. Conserva a base 10, somos o expoente. Mais 9 menos 6, mais 3. 1 ao quadrado, 1. 225 dividido por 1 vai dar 225. Carrega 10 na 3. Aí aqui já estaria certa a resposta. Por exemplo, para mim, numa avaliação em sala de aula, é claro, né? Porque agora nossas avaliações têm que ser com alternativa. Em sala de aula, uma avaliação para mim aqui já estaria certo. Mas caso a alternativa esteja escrita em notação científica, o que a gente faz? Pula a vírgula daqui, ó, 2 vezes para cá, ó. Então, ó, vai ficar, a vírgula está aqui, pula 1, 2. Aí pulou 2 vezes, eu acabei diminuindo esse valor desse lado da multiplicação. O que a gente faz? Tem que aumentar nesse lado aqui. Quantas vezes? 2 vezes, porque a vírgula pulou 2 vezes. Então, ficou 2,5 vezes 10 na 5, porque 3 mais 2 é 5. Tá, mas por que eu pulei a vírgula 2 vezes? Porque é o seguinte, em notação científica, o número sempre tem que estar assim, ó. A vírgula tem que estar antes de um número de 1 a 9, antes de um número de 1 a 9, ou seja, se eu tenho aqui 122, vírgula, né? Na notação científica, a vírgula tem que estar aqui, ó. Tá? Então, esse número aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia ser, eu poderia ter colocado aqui 9, 921, mas a vírgula tem que estar aqui, ó. Sempre. Entenderam? Então, por isso que eu pulei daqui para cá, porque tem que sempre ter uma casinha antes da vírgula. Essa é a regra da notação científica, tá? Em relação à vírgula, beleza? Vamos agora ao item B. O item B pede o quê? Um módulo da força resultante numa carga de prova de 2 microcoulomb colocada no ponto P. Como assim? Ué, se a gente pega uma carga de 2 microcoulomb colocada num ponto P. Tá, antes de qualquer coisa, deixa eu limpar tudo aqui, peraí. Opa. Limpei tudo. Marca texto. Tá, então eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma carga de prova. Não, deixa eu fazer em outro lugar. Fazer mais em cima. Aqui, ó. A carga de prova. Qzão. Tá aqui. Há uma distância P e aqui é a distância P. Tá? Aqui é a distância P. Vou botar aqui um P. Aqui está P. Então, a gente acabou de calcular o campo elétrico nessa distância de 1 metro, nesse ponto aqui. Ó. Vamos supor que dessa partícula até o ponto P é 1 metro. Calculou, o campo elétrico nesse ponto aqui é P. Agora ele quer saber o seguinte, se a gente pegar uma carga de prova de 2 microcoulomb e colocar aqui, ó, nesse ponto, quanto de força ela vai sofrer por causa desse campo elétrico? Porque aqui tem um campo elétrico. Tem um campo elétrico aqui. Quanto que ela vai sofrer? O que a gente faz? Lembra das duas equações que foi dado lá no começo. A segunda foi essa aqui. A segunda foi essa aqui. E a primeira foi essa aqui. Olha só. Claro, né, gente? A gente poderia resolver essa resposta pela lei de Coulomb, porque ele dá a carga de Qzão e a carga de Qzinho. Aí nós íamos ter que calcular lá pela lei de Coulomb, pelaquela equação da lei de Coulomb. Mas olha só quanto mais simples é essa equação. Essa equação é muito mais simples. Então, por que eu só tenho 3 termos? Na lei de Coulomb a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Aqui eu só tenho 3 termos. Né? E aí, olha só.
o que a gente tem que substituir? No lugar do campo elétrico, coloca o valor do campo elétrico que a gente achou aqui. No lugar da carga de prova, a gente coloca o valor da quantidade de carga da partícula prova, da carga de prova. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, está aqui o valor do campo elétrico, o valor da carga de prova. Queremos descobrir o quanto de força, a intensidade de força que está sendo realizado sobre essa carga de prova. Esse 2 vezes 10 na menos 6 passa para o outro lado multiplicando, foi o que foi feito. Aí 2,25 vezes 2 é 4,5. Conserva a base 10 e somos os expoentes, porque eles estão multiplicando, então eu posso fazer isso. Mais 5 menos 6 menos 1. Então, a resposta seria 4,5 vezes 10 na menos 1 newton. E olha, coloquei desde o começo que nós estamos interessados apenas no que? No módulo, na intensidade. Eu poderia ter aplicado esse módulo somente no final. Tá? Somente no final. Como assim módulo e intensidade? Porque são grandezas vetoriais, né? Tanto o campo elétrico como a força elétrica são grandezas vetoriais. E toda grandeza vetoriais, como a gente falou na aula passada, e como vocês aprenderam no primeiro ano, elas têm como característica a intensidade, o sentido, a direção e o sentido. Então, quando a gente pede para calcular apenas a intensidade, a gente não está dando bola para o sinal. Se ela aponta para a direita, se aponta para a esquerda, se aponta para cima, para baixo, e nem a orientação dela. Tá? Só para a gente pelo valor. Tá bom? Próximo slide. Linhas de campo. Então, lá. O que são linhas de campo? Linhas de campo são linhas imaginárias que, através delas, a gente consegue compreender um pouquinho melhor, compreender melhor o campo elétrico. São linhas imaginárias. Então, olha só, como foi dito nos primeiros slides, se a gente tem um corpo carregado positivamente, a gente vai ter ao redor desse corpo, na vizinhança desse corpo, um campo elétrico. O que a gente faz? A gente desenha linhas de campo para procurar entender o que acontece com esses, como ocorre, ou como se distribui esse campo elétrico ao redor, na vizinhança dessas partículas. Tá, vamos ver como elas se comportam. Vamos ver as características dessas linhas de campo. Primeira característica. As linhas de campo elétrico saem dos corpos positivos e entram nos corpos negativos. Ó, então, aqui está saindo. Ó, sai do corpo positivo, né, e entra no corpo negativo. Então, nós temos várias linhas saindo do corpo positivo e entrando no corpo negativo. Primeira característica das linhas de campo. São ortogonais à superfície. Né? Um corpo carregado eletricamente, as linhas de campo sempre vão ser ortogonais à superfície. Né? Então, o que é ser ortogonal à superfície? É estar em pé a uma superfície. Por exemplo, todo ser humano sobre a Terra que está em pé, ele está ortogonal à superfície terrestre. Todo ser humano. Tá? Claro, né, numa superfície que ele consiga se equilibrar, né, gente? Que ele consiga se equilibrar. Ser ortogonal à superfície é estar em um ângulo de 90 graus com essa superfície. Ou seja, a superfície está, vamos supor, que a superfície está completamente na horizontal. Então, a pessoa tem que estar completamente na horizontal, na vertical. Entende? Isso é ser ortogonal à superfície. Um completamente transversal ao outro. Tá? Então, pode ver que todas as linhas aqui, ó, todas as linhas são ortogonais, estão em pé à superfície dessa esferinha, dessa carga aqui. A densidade de linhas do campo é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Primeiro, o que é densidade? Densidade é o grau de compactação de alguma coisa. Então, por exemplo, quanto mais compacto for o papel, mais denso é o papel. Quanto mais compacto for qualquer corpo, mais denso é aquele corpo. Agora, estamos falando de linhas de campo. O que isso quer dizer? Quanto mais compactas, quanto mais próximas elas estão, maior é a intensidade do campo elétrico. Então, olha só.
a gente tem nessa região aqui, ó, um grau de compactação muito grande, elas estão muito próximos uma da outra. Isso quer dizer que nessa região o campo elétrico é muito intenso. Já nessa região aqui, ó, elas estão distantes uma da outra, ou seja, o grau de compactação entre elas aqui, ó, é menor. Isso quer dizer que aqui a intensidade do campo elétrico é menor. Faz sentido, né? Porque quanto maior for a distância dessa carga fonte, menor força ela vai aplicar sobre uma carga de prova colocada em um ponto qualquer aqui. E esse conceito que nós acabamos de conversar aqui, de falar, se aplica tanto em cargas positivas como cargas negativas. Tá? Então temos a diferença aqui nas linhas de campo. Nas cargas negativas, linhas de campo entram. Nas cargas positivas, linhas de campo saem. Beleza? Então, isso é linha de campo. Vamos ver um pouquinho mais sobre linhas de campo, então. Ó, de novo, a gente tem aqui essa figura aqui, ó, essa primeira figura, essa e essa são as mesmas coisas que nós acabamos de ver na anterior. Né? Cargas positivas, com linhas de campo saindo, mais intenso próximo, menos intenso distante. Corpos carregados negativamente, linhas de campo entrando, mais intenso nas proximidades, menos intenso distante desse corpo carregado. E isso, claro, esse sistema aqui é um sistema de um corpo carregado isolado, esse é outro sistema de outro corpo carregado negativamente isolado. Agora aqui, ó, eu tenho um sistema com dois corpos e um sistema isolado, dois corpos, um positivo e outro negativo. O que acontece com as linhas de campo? Acontece o seguinte, ó, as linhas de campo da carga positiva saem e se ligam às linhas de campo da carga negativa que entram nela. Tá vendo? Ó, as linhas de campo da carga positiva saem e se ligam às linhas de campo que se ligam nela. Aqui a mesma coisa, ó, tá saindo, passa por fora, se liga. Tá saindo, passa por fora e se liga. Essa aqui faz uma volta enorme. Sai por fora e se liga. Entenderam? Então o campo se distorce para poder se ligar. Até faz sentido, porque lembram que negativo com positivo, sinais opostos, existe uma atração de cargas? É a mesma coisa que ocorre com as linhas de campo. Né? Nós temos a linha de campo provocada por corpos carregados com sinais opostos, essas linhas de campo vão se atrair, vão se ligar. Tá? Agora, se a gente tem outro sistema aqui, duas cargas com mesmos sinais, e aí essas cargas com mesmos sinais vão provocar um campo elétrico, vão gerar um campo elétrico, e aqui, como se trata de cargas positivas, esse campo elétrico vai sair. Como elas têm mesmos sinais, as linhas de campo vão se repelir. Se repelem. Tá vendo? Elas se distorcem na forma de repelir. Claro, cargas de mesmos sinais se repelem também, né? Então, as linhas de campo devem se repelir. Outra coisa interessante aqui é que eu sei, pelas linhas de campo, que a quantidade de carga desse corpo aqui é igual à quantidade de carga desse corpo. Mesma coisa aqui, ó. A quantidade de carga desse corpo é a mesma quantidade de carga desse corpo. Como eu sei? Eu não sei a quantidade de carga, mas eu sei que os dois são iguais. Como? Pelas linhas de campo. Porque olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Aqui desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, as duas têm 12 linhas de campo. Isso quer dizer que as duas têm a mesma quantidade de carga. Quanto? Por enquanto eu não sei, eu só sei que elas têm a mesma quantidade de linhas de campo, então eu sei que elas têm a mesma quantidade de carga. Agora, o número exato dessa quantidade de carga? Não sei, mas eu sei que as duas têm a mesma quantidade de carga. O que ocorre aqui nessa figura? Ocorre um caso diferente dessas duas últimas que nós vimos. Mesma quantidade de carga, mesma quantidade de carga. Ocorre o seguinte, que a gente vê que aqui existe uma quantidade de carga diferente. Como? Pela quantidade de linhas de campo. Positivo e negativo, né? Saem do positivo, entram no negativo. Quantas
linhas de campo estão saindo do positivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas linhas de campo estão entrando no negativo? 1, 2, 3, 4. Então, nota. 4, 8 é 2 vezes o 4, né? Então, eu sei que a quantidade do corpo carregado positivamente é 2 vezes mais que a quantidade do corpo carregado negativamente. Claro, elas têm sinais opostos. Estou falando da quantidade de carga apenas em módulo, né? Não estou falando do sinal. Beleza? Então, tem 2 vezes mais carga, o corpo positivo em relação ao corpo negativo. E esse último aqui, eu só queria demonstrar para vocês como ocorre, por exemplo, a configuração do campo elétrico em uma chapa circular. Então, a gente tem aqui uma chapa circular carregada positivamente. O que acontece? Bem no meio dessa chapa circular, o campo elétrico ele é uniforme e ele provoca linhas paralelas aqui. Tá vendo a linha paralela? Na medida que vai se aproximando das beiradas, esse campo vai se deformando. É isso que ocorre. Beleza? Então, a gente tem bem no meio aqui, uma linha paralela. Na verdade, deve existir muito mais linhas, né? E linhas paralelas aqui, uma paralela à outra. E aqui vai se deformando. Então, bem aqui, bem próximo do centro, na verdade, nós temos um campo elétrico uniforme, porque as linhas são uma paralelas à outra. Beleza? Seguindo. Vetor campo elétrico. Então, já foi falado que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Né? Então, grandeza vetorial ela tem 3 características, que é o módulo, a direção e o sentido. Está aqui. Módulo, direção e o sentido. O módulo a gente pode entender também como intensidade. Né? Lembra disso? Intensidade. Intensidade. Como que a gente calcula a intensidade? O módulo, a intensidade do campo elétrico é dada por essas 2 equações. Tá? É só a gente fazer o cálculo dessas 2 equações e a gente encontra a intensidade. Como que a gente representa esse vetor? Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2 partículas. Vamos ver essa partícula aqui, a positiva. Essa partícula positiva gera um campo em toda a vizinhança, né? Em toda a vizinhança do seu ponto, de onde ela está posicionada. Eu quero saber quanto que é o vetor campo elétrico aqui. E como que eu posso representá-lo? Através de um vetor. Claro, é uma grandeza vetorial. Então, eu coloco um vetor aqui, desenhado. Por que eu desenhei aqui? Porque o vetor campo elétrico ele vai ter essas características. Né? A primeira é a intensidade, que eu já falei aqui. A segunda, direção. A direção é tangencial às linhas do campo elétrico. Concorda comigo aqui, sendo essa carga esférica, vai ter linhas de campo elétrico para cá, para cá, para cá, saindo, né? Não é isso? Para cá, para cá, para cá, para cá, vai saindo. Sempre no sentido desse sair. Né? Como eu botei nesse ponto aqui, essa linha de campo é exatamente na horizontal, então a direção é na horizontal. A linha de campo é na horizontal, a direção é na horizontal. Isso é o que quer dizer tangencial às linhas de campo, tá? Tangenciar as linhas de campo. Agora, o sentido é o mesmo sentido das linhas de campo. Então, nós temos uma carga positiva, as linhas de campo saem. Então, o sentido vai ser no sentido de sair. Né? O sentido do vetor campo elétrico vai ser no sentido de sair. Já numa carga negativa, o sentido das linhas de campo é no sentido de entrar, não é isso? Vai ter uma linha entrando aqui, não é isso? Outra linha entrando aqui, várias linhas de campo entrando nessa carga. Então, nesse caso, a linha de campo vai ter o sentido de entrar no corpo carregado negativamente. Então, o vetor campo elétrico vai ter também esse sentido. Beleza? Essas são as características de uma grandeza vetorial. E aí a gente precisa lembrar disso quando for resolver alguma questão. Tá? Por exemplo, aqui,
o campo elétrico resultante de um ponto que habita em um eixo comum a um sistema de várias partículas. O que é isso? Temos aqui um ponto. Esse ponto habita em um eixo comum de outras 3 partículas. Qual é o eixo? É esse eixo aqui. Então, a análise que a gente vai fazer aqui é muito parecida com aquela que a gente fez lá na força vetorial, na força elétrica vetorial. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui são as distâncias. Se a gente sabe o valor das cargas, né? E as distâncias de cada carga dessa aqui, Q2, Q3 e Q4, do ponto P, a gente consegue calcular o campo elétrico gerado por Q2, o campo elétrico gerado por Q3, o campo elétrico gerado por Q4 nesse ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, fazer uma análise dos vetores, como é que vai ser o sentido, como é que vai ser a orientação dos vetores nesse esquema aqui, nesse arranjo. Então, a gente vai ter um vetor EP2. Então, é o vetor do campo vetorial, né? O vetor campo elétrico, no ponto P, causado pela carga 2. Claro, vai ser no sentido direito, porque as linhas de campo de um corpo positivo saem, né? Aqui, o vetor EP3, o vetor campo elétrico no ponto P gerado pela carga 3. Também aponta para a direita, porque é negativo, então tem que apontar no sentido da carga Q3. O campo elétrico EP4, o vetor campo elétrico EP4. Tá? O vetor campo elétrico gerado no ponto P, causado pela carga Q4, que é para a esquerda, positiva, tem uma linha de campo saindo. O que a gente faz depois de fazer essa análise dos vetores? Aplica a soma da poligonal em um eixo adotado. A gente sempre adota esse eixo, né? Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Se fosse um eixo vertical, seria positivo para cima, negativo para baixo. É convencional, é clássico adotar desta forma. Tá? E o que a gente faz? Primeira coisa, soma da poligonal. A gente vai começar a somar os vetores da seguinte forma. Colocar a extremidade de um na origem do outro e assim por diante até terminar os vetores. Então, aqui está a extremidade, deixa eu fazer com outra cor, deixa eu apagar aqui, um azulzinho. Aqui está a extremidade de EP2. O que a gente vai fazer agora? Colocar a origem de EP3 na extremidade de EP2. A origem o que é? O comecinho do vetor. Faz a mesma coisa com o próximo vetor. Coloquei na extremidade de EP3 a origem de EP4. Não coloquei exatamente em cima, porque senão um vetor ia tampar o outro e a gente ia ficar sem entender direito o que estava acontecendo. Tá? O vetor resultante, o que é? É a construção de um vetor desde a origem da soma até a extremidade da soma. A origem da soma está aqui. Aqui está a origem da soma. A soma ela começou, foi indo e terminou. Aqui é a extremidade da soma. Então, o vetor resultante é construído desde a origem até a extremidade. Está aqui, o vetor construído. Como que a gente representa isso numa equação? Desta forma aqui. Então, o vetor campo elétrico, né, resultante no ponto P é igual a EP2 e EP3 positivos, a soma dos dois, né, positivo, e EP4 negativo. Por que EP2 e EP3 positivo apontam para a direita? Por que EP4 negativo? Porque ele aponta para a esquerda. E aí, a gente sabendo esses valores aqui, esses 3 valores, aplica aqui, faz a soma e a gente encontra o valor do campo resultante no ponto P. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B, distante entre si 0,4 metros, no vácuo,
sendo Q1 igual a 2 vezes 10 na menos 6 e Q2, 8 vezes 10 na menos 6. E a constante K igual a 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Determine o campo elétrico resultante no ponto P, situado a 0,1 metro de A sobre a reta AB. A primeira coisa que a gente faz é tirar os dados, né, as informações dadas pelo problema. Então, a distância entre a partícula 1 e 2 é 0,4 metros, o valor de Q1, o valor de Q2, a constante K, a distância entre o ponto P e a partícula 1. E aí a gente começa a montar o nosso arranjo para entender o que está acontecendo. Temos duas partículas, as duas partículas estão nos pontos A e B, separadas de uma reta, né, por 0,4 metros. Sabemos que tem um ponto P, esse ponto P sobre a reta AB, ele tem a distância de 0,1 metro da partícula 0,1. Está aqui, 0,1 metro. Feito o arranjo, a gente consegue perceber que a distância da partícula P até Q2 é de 0,3 metros. Então, agora, coloco aqui. Colocado aqui, a gente começa a montar o nosso arranjo, né? Pensando primeiro nos vetores. Como é que esses vetores vão se comportar? Então, a gente tem um vetor ali, ó, o vetor EP2. O que esse vetor EP2 quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, o vetor campo elétrico, sobre o ponto P, né, gerado no ponto P, exercido ou gerado pela partícula Q2. Tá? O outro vetor que nós temos é um vetor campo elétrico gerado no ponto P pela partícula 1. Tá? Adotamos um eixo de referência para a gente poder fazer a soma da poligonal. Colocamos ali o vetor EP2, agora aqui na extremidade do vetor EP2 a gente vai colocar a origem do vetor EP1. Está aqui, extremidade com origem, colocamos um abaixo do outro, porque se colocasse um em cima do outro bem certinho, um tamparia outro vetor. Então, ó, aqui está a origem da soma e aqui está a extremidade da soma. Qual é o vetor resultante? É um vetor construído desde a origem até a extremidade da soma. Está ali. Como é que vai ficar a nossa equação vetorial para campo elétrico? Vai ficar assim, ó. O campo elétrico resultante no ponto P é igual ao campo elétrico no ponto P gerado pela carga 1, menos o campo elétrico no ponto P gerado pela carga 2. Por que P1 é positivo? Porque ele aponta para a direita. Por que P2 é negativo? Porque ele aponta para a esquerda. Então, o que a gente tem que saber aqui? A gente tem que descobrir os valores de EP1 e EP2. Descobrir os valores de EP1 e os valores de EP2. Vamos fazer isso no próximo slide. Beleza, então. Vamos calcular o valor de EP1. Então, a gente utiliza a segunda equação que nós já aprendemos hoje e faz as substituições. No lugar de K, a gente coloca aquele velho conhecido nosso, né? Valor conhecido, 9 vezes 10 na 9. Né? No lugar de Q1, o valor de Q1, que é 2 vezes 10 na menos 6, e no lugar de distância dP1, a gente coloca o dP1, 0,1 ao quadrado, porque dP1 está ao quadrado aqui na equação. Multiplica 9 vezes 2 vai dar 18, conserva a base 10, somos expoentes, tenho 9, devo 6, tenho 3. Faz 18 dividido por 0,01, encontramos o valor de 1.800 vezes 10 na 3. Só carregamos o 10 na 3 porque a gente não fez nada com ele ainda. E torna esse número numa notação científica. A vírgula estava aqui, pulamos 1, 2, 3 vezes para cá, diminuindo esse valor. O que vai acontecer? Tem que somar mais 3 aqui. 1, 2, 3, vai dar 6. Então vai ficar 1,8 vezes 10 na 6. Então, o valor do campo elétrico no ponto P gerado pela carga 1 é de 1,8 vezes 10 na 6. Coloquei já aqui nas nossas informações. Vamos calcular agora EP2, né, para poder terminar a nossa conta. Então está ali, a equação é P2 com a distância P2. Vamos substituir os valores. Então, aqui colocamos o valor da constante eletrostática, aqui o valor de Q2, que é 8 vezes 10 na menos 6. E a distância dP2, que é 0,3 ao quadrado.
Feito isso, multiplicamos 9 vezes 8, que dá 72. Agora dividimos 72 por 0,09, né? Porque antes de qualquer coisa, né, 0,3 ao quadrado é 0,09, né, galera? Então fizemos a divisão aqui. 72 dividido por 0,09 vai dar 800. Aí, como na anterior, em EP1, a gente colocou multiplicado por 10 na 6, vamos fazer o mesmo aqui, para quando a gente aplicar na equação vetorial, fique fácil de somar. Então, o que eu fiz? Pulei 3 vezes a vírgula estava aqui, pulei 1, 2, 3, ficou 0,8, somei mais 6 ao 3, mais 3 ao 3 aqui, ficou 6. Beleza. Encontramos também o valor de EP2, está aqui. O valor de EP2 e o valor de EP1, perdão, e o valor de EP2. O que a gente faz agora? Relembra aquela equação que nós formulamos lá no começo. A gente formulou uma equação, né, vetorial, e a equação era o vetor campo elétrico resultante no ponto P é igual ao campo elétrico P1 menos o campo elétrico P2, ou melhor, o vetor campo elétrico P1 menos o vetor campo elétrico P2. Aplica os valores que nós encontramos, né? Em EP1 a gente coloca 1,8 vezes 10 na menos 6, e em EP2 a gente coloca 0,8 vezes 10 na menos 6. Quando a gente tem assim, ó, números que estão subtraindo ou somando um com o outro, e eles estão multiplicando o mesmo valor, que é o que está acontecendo aqui, ó, 1,8 está multiplicando 10 na 6 e 0,8 está multiplicando também 10 na 6, a gente faz o seguinte, a gente soma esses dois valores que estão multiplicando, soma esse valor com esse, aqui seria uma subtração, né? Quando eu falo soma pode ser mais ou menos, né? Então, soma esses dois valores e conserva a base 10. Então, vai ficar o seguinte, ó, 1,8 menos 0,8 vai ficar 1, conservando a base 10. Fechou. Encontramos o nosso valor do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Vamos para o próximo slide. Campo elétrico gerado por condutores carregados. Bom, galera, a gente já viu nas aulas anteriores que em condutores carregados eletricamente, as cargas tendem a se distribuir na superfície dos condutores. A gente trabalhava muito com condutores esféricos, né? Então a carga se distribuía de forma equidistante uma das outras na superfície de um condutor. Mas o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um condutor que tem pontas agudas? Né? Acontece o seguinte, que nas regiões onde ele é mais pontiagudo, esse condutor, o campo elétrico vai ser mais intenso. Por quê? Porque a densidade de carga naquela região é mais intensa. Ó. A densidade de carga, deixa eu pegar aqui o marca-texto, nesta região aqui, ó, é mais intensa. E se nessa região a densidade de carga é mais intensa, a gente vai ter um campo elétrico mais intenso. Ou seja, se a gente tem um corpo, uma partícula carregada na parte externa aqui, em algum local aqui ou aqui, né, ela vai sofrer uma atração ou uma repulsão, dependendo do sinal, muito maior do que nessas outras regiões. E através desse conceito, desse conhecimento, é que é construído os para-raios, por exemplo. Né? O que é um para-raio? O para-raio é uma haste, uma antena com uma ponta bem aguda, que ela é aterrada à Terra. Né? Tem um fio que vai até a Terra e fica aterrada à Terra. A gente já sabe que a Terra é um grande depósito de carga. O que acontece? Em tempestades, existe um acúmulo de carga nas nuvens e chega um momento que esse acúmulo de carga é tão grande que o ar não consegue mais conter esse acúmulo de carga. Essa carga ela é descarregada em direção à Terra, em onde se formam os raios. E é colocado então em alguns prédios, em alguns locais, os para-raios. O que ocorre? Sendo esse para-raio bem pontiagudo ligado à Terra, a tendência dos raios, que são milhares e milhares de cargas se locomovendo, a tendência dos raios é ser atraída pela parte pontiaguda dos para-raios.
e aí são atraídos pela essa parte pontiaguda e seguem todo o caminho do para-raio através da antena, depois pelo fio e vai até a Terra. E por isso que os raios têm a tendência de cair entre aspas, né, gente, nos para-raios, eles são atraídos pelos para-raios, beleza? Seguindo, vamos voltar aqui à nossa velha amiga, o condutor esférico, né? Então, nós temos aqui um condutor esférico, as cargas estão distribuídas equidistantes em sua superfície, e de propósito eu coloquei aqui, um gráfico do campo elétrico em função da distância, ó. Campo elétrico em função da distância. E vamos imaginar o seguinte, eu sei que a figura aqui não ajuda, mas vamos imaginar que esse gráfico, a origem dele, quem é a origem dele? Essa parte aqui é a origem. Esse gráfico, a origem dele começa lá no centro da esfera. No centro da esfera, lá dentro, lá no centro, bem no centro. Tá? Vamos imaginar outra coisa, que essa esfera metálica, que ela não é maciça, ela é oca. É como se fosse uma casca esférica, como se fosse uma bola de ping-pong condutora de ferro. Então lá dentro é oco. Tudo bem? Mas vamos ficar com isso na mente. Esse é o nosso tipo de esfera condutora agora, tá? O que ocorre com o campo elétrico quando a gente começa a medir esse campo elétrico desde o centro da esfera até suas partes externas? Vamos ver o que o gráfico nos diz. Ó. O que o gráfico está nos dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que lá dentro da esfera, seja ela oca ou maciça, tá? Tudo bem, nós estamos fazendo um exemplo de uma esfera oca, mas esse gráfico e tudo que a gente falar vale tanto para oca como maciça, tá? Esse gráfico diz que lá dentro da esfera o campo elétrico é zero. Depois, ao sair da esfera, o campo elétrico é máximo, depois ele vai caindo gradativamente numa curva hiperbólica, vai diminuindo o valor do campo elétrico. Claro, quanto mais distância, menor é o campo elétrico provocado nas vizinhanças dessa esfera condutora carregada, né? Tá, mas por que acontece isso? Vamos entender isso em termos da força elétrica, da lei de Coulomb. Tá? Então vamos lá. Vamos primeiro dar um primeiro exemplo assim. Ó. Essa esfera condutora oca, lá dentro eu coloquei uma carga carregada. Vamos dizer que é uma carga positiva. Tá? Lá dentro, no centro da esfera oca. Mas ela vai cair. Não, vamos imaginar que não tem gravidade. Vamos imaginar que a gente estamos num lugar que não existe gravidade. Então, se eu peguei e botei bem certinho lá dentro da carga esférica, a única força que pode atrair ela, puxar para um lado e para o outro, é a força elétrica por conta das cargas elétricas. O que acontece? Vocês têm que concordar comigo que nessa situação, esse corpo eletrizado positivamente vai ser repelido igualmente por todas as cargas. Por todas as cargas que estão na superfície em excesso, né, desse condutor esférico. E o que vai acontecer? Vai acontecer, na verdade, um imenso cabo de guerra tridimensional, onde existem muitas forças empurrando essa carga para todos os lados, mas com uma igual intensidade. Então, se todas elas estão empurrando com igual intensidade, essa partícula não vai se movimentar para lugar nenhum. Porque imagina um cabo de guerra, se uma pessoa puxa por um lado e a outra pessoa puxa com a mesma força para o outro lado, esse cabo de guerra não vai movimentar. Então é o que está acontecendo aqui. E não acontecendo o movimento, não tirando essa partícula do repouso, não há o quê? Não há força. Então a força resultante aqui de todas as forças por conta das cargas que estão na superfície do condutor, a soma de todas essas forças é nula, então a força aqui é nula. E se a força é nula, consequentemente, o campo elétrico é nulo também. Por quê? Porque lembra lá na primeira equação, dizia o seguinte, que o campo elétrico é igual a força dividido pela carga.
Não era isso? Então, se a força é zero, o campo elétrico também é zero. Tá? Então, dá para entender por que é zero o campo elétrico. E alguém pode perguntar, professor, mas se essa partícula carregada não estiver bem no centro, estiver deslocada do centro, o que acontece? Tá, vamos lá, vamos fazer essa análise. Se eu pego essa partícula e coloco ela aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, beleza. Ela está alinhada com o diâmetro horizontal da esfera, mas não está alinhada com o diâmetro vertical. No diâmetro vertical, ela está deslocada um pouquinho para a esquerda. E aí, o que a gente pode pensar de todas as forças exercidas por cada carga em excesso na superfície dessa esfera condutora oca, né, gente? Uma esfera condutora oca. Bom, vamos fazer aqui um desenho aqui. Então, vamos separar o seguinte. Vamos separar essa calota aqui do lado esquerdo dessa outra parte da esfera. O que a gente poderia dizer? Professor, é o seguinte. Esse lado aqui, ó, a partícula carregada está muito mais próxima dessas cargas aqui, ó. E se ela está mais próxima dessas cargas aqui do lado esquerdo, então ela vai ser puxada com mais força com essas cargas aqui, dessas cargas aqui. Então ela vai ser puxada para o lado esquerdo, ela vai ser deslocada para o lado esquerdo. Beleza, seria um bom argumento. Mas tem outra coisa, no lado direito, apesar de estar muito mais distante em relação ao lado esquerdo, tem muito mais cargas. Olha só a quantidade de carga que tem. Está distante, mas tem muito mais cargas. E tendo muito mais cargas, se fosse só essa a proporcionalidade da força elétrica, ela seria puxada para o lado direito, mas não é só essa. A proporcionalidade da força elétrica diz a respeito tanto da quantidade de carga como da distância. Então, como aqui tem mais cargas que aqui, por conta das cargas, seria esse lado que puxaria essa força para o lado direito. O que acontece? Acontece o seguinte, acaba que uma acaba anulando a outra. Existe uma proporcionalidade, né? Então, uma compensa a outra. Como assim compensa? Ó, desse lado aqui, ó, apesar de estar muito mais perto dessas cargas, desse lado aqui, está muito mais perto. Desse lado aqui, ó, tem muito mais carga, apesar de estar distante. Aí uma coisa compensa a outra e as forças acabam se anulando, né? Essa aqui puxa, esse lado aqui puxa com a mesma intensidade de força que esse lado aqui puxa. E aí, a força resultante sobre a carga que nós colocamos ali dentro da esfera oca continua sendo zero. E se a força resultante é zero, o campo elétrico é zero dentro da esfera. Beleza, galera? Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Aqui acabam nossas aulas, tem atividade para vocês. Quem quiser assistir no próximo slide, eu vou fazer uma dedução bem rapidinha da segunda equação que eu mostrei para vocês, porque eu não mostrei de onde que ela veio, né? Então, quem quiser assistir, assistem. Quem não quiser, pode desligar por aqui, tá? Então, ó, lá no começo da aula, eu mostrei para vocês essa equação. E como que a gente pode calcular o campo elétrico através dessa equação? Eu mostrei que ela faz sentido. Mostrei para vocês que se a carga dobrasse, a força também ia dobrar. E daí esse valor ficaria constante. E essa constante é o valor do campo elétrico. Por isso que eu mostrei para vocês. Depois eu apresentei essa equação aqui e só falei, ó, essa equação é assim, deu e ponto. E agora eu vou mostrar por que essa equação é assim, tá? Então, beleza. Vamos lá. Então, dado aqui que o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga, pelo módulo da carga, olha, a força elétrica ela é dada pela lei de Coulomb. E se a gente lembrar a lei de Coulomb o que é? Força elétrica é igual a K vezes o múltiplo das cargas envolvidas, das duas cargas envolvidas, dividido pela distância ao quadrado entre elas, as duas cargas. Então, o que eu fiz? Eu substituí a força elétrica pelo lado direito da lei de Coulomb. Foi isso que foi feito aqui. Tá? Aqui, ó, todo esse termo aqui
eu vou colocar entre parênteses, é a força elétrica tirada pela lei de Coulomb. Agora, olha o seguinte, a gente simplifica, né, porque ó, Qzinho dividido por Qzinho é 1. Então a gente pode simplificar aqui, ó, Qzinho e Qzinho, isso aqui soma. Sumindo isso, o que fica? Fica apenas a Q multiplicado pelo módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, que é o que está escrito aqui. Ou seja, na verdade, essas duas equações, essa equação e essa, são a mesma equação. São a mesma equação. A única diferença é que daí, nessa equação, a gente aplicou a lei de Coulomb e chegou a uma equação que a gente pode calcular o campo elétrico sabendo do valor da carga-fonte, da quantidade de carga na carga-fonte e a distância naquele ponto que a gente quer calcular, é o ponto elétrico. Essa é a diferença. Fechou, galera. Até mais. Valeu.